E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores questões que existem. Será que tem uma conexão, uma força fundamental que une tudo no universo? Da menor partícula até a maior das galáxias e até mesmo a nossa consciência? Bora dar uma olhada no que as fontes dizem sobre essa ideia que é, no mínimo, fascinante. Para começar, olha só essa citação do Greg Braden. Ela já nos dá um nó na cabeça, né? E se a gente não for só um espectador passivo da realidade? A proposta aqui é que nós participamos ativamente da criação de tudo. Somos, ao mesmo tempo, a obra e o artista. É uma ideia bem poderosa para dar o pontapé inicial na nossa exploração. Beleza, para a gente começar a entender essa tal conexão invisível, primeiro a gente precisa explorar a pergunta em si. Uma pergunta que fascina a humanidade há muito tempo. Essa pergunta, pessoal, não é novidade nenhuma. Ela tem sido o motor por trás de muita investigação científica e também de muita crença espiritual. A ideia de que existe algo a mais, sabe? Um campo de energia que preenche tudo. Isso tem mexido com a cabeça das pessoas há séculos, desde as tradições mais antigas até os laboratórios de física mais modernos do planeta. Ok, mas como é que a ciência de hoje em dia lida com essa questão? Vamos entrar agora na fronteira da física, onde a busca por uma teoria final da realidade está a todo vapor. A nossa visão do universo mudou drasticamente. A gente começou lá com Newton e seu universo relógio. Tudo certinho, previsível. Depois veio a mecânica quântica e virou tudo de cabeça para baixo, mostrando um mundo estranho de probabilidades. Hoje, a teoria quântica de campos nos leva um passo além, sugerindo que a base de tudo não são partículas, e sim campos de energia interligados. E aqui está o pulo do gato. Segundo a teoria quântica de campos, não existem partículas isoladas. O que a gente percebe como matéria, um elétron, um fóton, são na verdade ondulações em campos que preenchem o universo inteiro. Pensa nisso como um oceano cósmico. Se tudo é uma onda nesse mesmo oceano, então, no nível mais fundamental, está tudo conectado. Essa busca por conexão tem até nome na física. É a busca pela unificação. Os cientistas já conseguiram juntar a força eletromagnética e a fraca. O próximo passo é unir com a força forte. Mas o grande prêmio, o santo grau da física, é conseguir incluir a gravidade na jogada, para finalmente ter uma única teoria de tudo. E aqui é que o bicho pega. A gravidade, ela é diferente. Enquanto as outras forças são descritas como partículas trocando energia, a relatividade geral do Einstein descreve a gravidade como a própria geometria do espaço-tempo se curvando. Juntar essas duas visões de mundo, o quântico e o cósmico, é o maior quebra-cabeça da física moderna. Bom, enquanto a física busca essa unidade com equações, tem uma outra busca, muito mais antiga, acontecendo há milênios. Vamos ver como a sabedoria espiritual ao redor do mundo descreveu essa mesmíssima ideia de uma energia fundamental. É impressionante ver como culturas tão distantes chegaram a conclusões parecidas. Lá na Índia, se fala em prana, a energia absoluta. Na China, em Qi, o fluxo universal. No Japão, em Qi, a força vital. São nomes diferentes para a mesma ideia central. Existe uma energia invisível que anima toda a vida. Houve um tempo em que até a própria ciência explorou uma ideia parecida, chamada vitalismo. Acreditava-se que uma energia vital especial dava vida aos seres. Mas olha, é crucial entender que a biologia moderna já refutou essa teoria, tá bom? Hoje, os processos da vida são explicados pela química e pela física, sem precisar de uma centelha metafísica. Mas, se não é uma energia vital, o que organiza a natureza de formas tão complexas? Isso nos leva para uma interpretação mais moderna e bem controversa, a de um projeto oculto na natureza. Para pensar nessa pergunta. Como é que a natureza cria formas tão complexas e tão perfeitas? E como surgem comportamentos instintivos tão precisos, como o de uma mariposa que realiza um ritual de polinização e postura de ovos super complexo uma única vez na vida, sem nunca ter aprendido? Tentando explicar esses fenômenos, o biólogo Rupert Sheldrake propôs uma ideia polêmica, a dos campos morfogenéticos. Segundo a hipótese dele, que não é aceita pela ciência convencional, esses campos seriam como plantas ou mapas invisíveis que guiam a formação dos sistemas. É uma tentativa de explicar a ordem que a gente vê na natureza por um caminho fora do paradigma científico atual. E como esses mapas se manteriam? A hipótese do Sheldrake continua com a ideia de ressonância mórfica. A teoria sugere que os padrões se repetem porque a natureza teria uma espécie de memória compartilhada.
É importante reforçar, de novo, que essa ideia continua no campo da especulação e não tem evidência científica. A gente vê uma aplicação prática moderna dessas ideias de energia vital aqui, no Reiki, e também um choque de visões sobre o assunto. Do ponto de vista de quem pratica, o Reiki é uma técnica para canalizar a energia vital universal e curar. Já a visão científica, segundo as fontes, classifica o Reiki como pseudociência, afirmando que não há prova da existência do Qi e que seus benefícios em estudos controlados não passam do efeito placebo. Então, de um lado, a gente tem a física quântica e do outro, tradições antigas e hipóteses controversas. Como é que a gente pode entender essas histórias tão diferentes sobre o nosso universo? E aqui a gente chega no ponto central. Temos duas abordagens que parecem convergir para a mesma conclusão, a de que estamos todos conectados. A física busca uma teoria de tudo, com equações e experimentos. Já as tradições espirituais e filosóficas falam de uma energia vital através da experiência direta, da introspecção. São linguagens diferentes, contando uma história que é, no fundo, surpreendentemente parecida. Mas, no fim das contas, por que essa ideia de interconexão realmente importa? Porque ela muda tudo. Ela nos tira da posição de observadores isolados e nos coloca como participantes ativos de um todo muito maior. Ela sugere que as nossas ações têm um impacto que vai além do que a gente pode ver, o que promove um senso de responsabilidade não só com os outros, mas com o planeta inteiro. E o mais curioso é que uma das fontes resume toda essa ideia com uma citação icônica, que talvez capture a essência de um campo de energia invisível que nos conecta a todos. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Será que essa força, esse campo unificado, essa energia vital, é só uma bela metáfora para descrever a nossa conexão? Ou será que a gente está na beira de uma descoberta científica que vai confirmar uma das intuições mais antigas da humanidade? A resposta, por enquanto, fica no ar.